para você. Tá Eu bom. consegui, eu consigo colocar. Ele já vem logo embaixo. É bem embaixo aí. Mas aí você faz. É, A Tamires também deve ter te mandado um print. E Eu aí, tô só terminando de enviar os convites, porque eu dei uma distraída aqui, só terminar de na enviar, aí eu próxima pego. aula, a gente testa todo mundo que conseguiu colocar, Viu? viu, gente, algum efeito. A gente coloca umas carinhas aí, tá? Vamos eu começando coloquei um aqui. fundo bonito aqui. Eu tô vendo com umas plantas, uma janela super bacana. É, Então vamos começar a nossa aula enquanto a Tamira está aí mandando um lembrete pro resto da turma, né? Senão a gente fica aqui brincando e a gente deixa a hora passar. é isso mesmo. Então vamos lá, gente. Vocês já viram aí, né, os primeiros vídeos, as primeiras informações que a Tamires mandou para vocês no grupo, que a gente vai falar sobre violência doméstica essa semana. A gente já deu umas pinceladas ou outra no primeiro módulo, né, falando sobre direitos humanos. E aí agora a gente traz propriamente o assunto mesmo de violência doméstica. Infelizmente, a gente tem visto muito acontecer, todos os dias a gente vê notícias, né, de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra a pessoa idosa, que também é considerada uma violência doméstica quando está no âmbito, né, da família. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui para a gente discutir essa semana, a gente vai falar sobre violência doméstica, a gente vai discutir sobre isso e a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia. É difícil a gente falar sobre esses assuntos, são assuntos mais tensos, mais polêmicos, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Porque está na nossa rotina, a gente tem visto diariamente, a gente tem acompanhado as notícias nos jornais e a gente tem acompanhado também as mudanças na lei. Então, além do que a gente vai conversar aqui, vocês também vão receber bastante material essa semana e eu espero que seja útil para todo mundo, tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em violência doméstica, inicialmente a gente está pensando, a gente tem que se atentar àquela violência que acontece no âmbito familiar, tá? Inicialmente, o que a gente observava? Que era aquela violência ocorrida dentro de casa. Mas, como nós temos visto acontecer, essa violência tem acontecido fora do lar, por pessoas que compartilham um lar, né, entre a família. Ela é uma lei, a violência familiar inicialmente foi focada exclusivamente na mulher, com a Lei Maria da Penha, mas nós temos vários tipos de violência doméstica contra várias pessoas que compõem a família. Então, dentro de um ambiente familiar, nós temos pai, mãe, filhos, nós temos os avós, né? E aí, nesse ambiente, às vezes mora todo mundo, gente. Igual acontece na minha família, né? Era aquele terreno, que a gente fala o terreiro da família, era aquele terreno que, inicialmente, morava só a minha avó e o meu avô, né? Sai, Ana E Paula. Tem gente depois, com o microfone aberto atrapalhando a gente. eu Inclusive, tem até fechei, barulho de arrumar a cozinha, essas coisas assim, parece? eu fechei o microfone, pode ficar tranquila, viu? Enfim, é, então, aqui, por exemplo, a situação da minha família. A gente mora todo mundo no mesmo terreno, né? Moravam os avós, então um tio construiu, o outro tio construiu, e acaba que ali vira não só uma casa, né? São várias casas da mesma família. Então ali é um ambiente familiar. Qualquer violência que ocorra nesse ambiente é considerada uma violência doméstica. Tá? E a gente tem que observar isso. A gente também tem que sair daquela situação que a violência doméstica acontece só com as mulheres. A violência doméstica acontece com qualquer integrante de uma família, tá? A gente vê mais rotineiramente violência contra a mulher, porque geralmente são as que estão sendo mais denunciadas, graças a Deus, né? Porque antes a gente não tinha esse tipo de notificação. Ainda tem muitas mulheres que têm medo de denunciar, tem muitas mulheres que dependem financeiramente, né, daquela pessoa que comete a violência. Então tem vários contextos aí no nosso âmbito dos direitos de família, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida?
Diga, Moema. O microfone está fechado. Só falar então. Sim, Posso? pode. Eu queria, Ah, eu ia falar sobre o efeito, agora sobre a questão, tá dando para entender. efeito já Não tem nada. passou. Ou eu fico prestando atenção assim, Ana Paula, Sim, que é um assunto tão divulgado, né? Nas redes sociais, no jornal, em tudo, tem os folhetins, tem revista, e é uma coisa que acontece sempre, todo dia, a gente está vendo na televisão, né? Parece que não diminui, todos os dias. parece que aumenta mais, de todos os tipos, né, de violência, parece que aumenta mais. Sim, a dúvida que a gente apresenta é o seguinte: será que aumentaram a quantidade de situações de violência ou está sendo mais denunciado? Eu acho Está que a mais mulher, denunciado. as pessoas que são abusadas estão tendo um pouco mais de tranquilidade, entre aspas, não existe tranquilidade na situação dela, mas estão tendo mais, se sentindo mais à vontade, estão sabendo mais, estão sendo mais bem informadas e estão denunciando. E também tem a questão de um vizinho, você vê que um vizinho está arregaçando, desculpa o termo, a mulher dele, você vai no 100, disca lá o 100 e faz anonimamente uma denúncia. Sim, as denúncias Então, têm isso é aumentado mais muito. Tem aumentado muito, sabe? Mas a gente também teve um pico muito grande de violência doméstica no período da pandemia, né? A gente estava todo mundo preso dentro de casa, porque assim, a gente sabe que tem problemas em relacionamento, não só relacionamento amoroso, relacionamento entre marido e mulher, mas relacionamento entre pais e filhos, né? Entre primos, entre parentes, em parentes em si. E o que acontece? Com a pandemia, muitas pessoas ficaram enclausuladas e aquela distância que fazia sentir saudade do outro, sabe? Sair para trabalhar, voltar do trabalho, aquilo foi eliminado. Então, foram várias pessoas que ficaram debaixo do mesmo teto, sem poder sair, estressados, com medo, muitos muito deprimidos, né? Nenhuma situação dessa justifica violência, mas os casos de violência aumentaram muito com a pandemia, muito, sabe? Essa proximidade, né, dos componentes da família, de serem obrigados a conviver, então as diferenças ficaram muito mais acentuadas, né? Todo mundo muito mais estressado e a gente teve um aumento muito grande, né? Graças a Deus, que como a Vilma falou, a gente tem visualizado um maior número de denúncias. Isso tem acontecido sim. Lógico que não são todas as denúncias que se esperava, porque tem muita gente que ainda tem medo de denunciar, mas essas facilitações de você poder ligar anonimamente, né, para poder denunciar, né, a gente tirando da nossa cabeça aquela frase em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né, a gente está tirando isso da nossa cultura, porque isso veio na nossa cultura. Né? A gente vem de uma criação de algumas situações que a gente visualiza que a gente achava normal por muitos anos, porque a nossa cultura passava isso pra gente. Né? Diga, viu? Não. Então, essa cultura que a gente trouxe, principalmente machista, a gente está num país muito machista. Ainda estamos, né? Hoje os homens veem a mulher trabalhando de uma forma muito natural. Mas há muito pouco atrás, a mulher era criada para saber cozinhar, saber arrumar bem uma casa e saber cuidar dos filhos. Tanto que a gente via situações que falavam assim, meu Deus do céu, uma menina não sabe cozinhar, isso é um absurdo. É um absurdo uma mulher que não sabe cozinhar, né? Tinha gente que achava isso o fim do mundo, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem o YouTube que ensina várias receitinhas pra gente, quando a gente quer. Porque a gente já tinha que ser assim, com uns 15 anos, a gente já tinha que saber fazer, né? Pelo menos o básico da comida tinha que estar tudo ok. Porque era isso que mulher tinha que ter como responsabilidade, né? Diga, Moema. Essa cultura de homem bater mulher, de violência familiar, parece que isso aqui é só aqui no Brasil.
Olha para você ver, eu tenho uns amigos que moram no Egito, converso muito com eles. No Egito, as mulheres têm regras, mas os homens lá, eles não batem nas mulheres. Porque se eles baterem, a mulher pode separar deles. O próprio sheik vai lá e tira a mulher de casa. É a mesma coisa as crianças. Eles não aceitam a violência contra as mulheres e contra as crianças. Eu admiro, porque é um país que a mulher ela não pode ultrapassar as regras dela. Ela também tem que obedecer às leis dele. Eu acho isso bacana e tem consideração com as mulheres. Uma coisa que aqui no Brasil não tem, na Inglaterra não tem, esses países ocidentais, a maioria deles não tem essa cultura. Tudo que é maltratar, né? Na verdade, eu não acho que não exista violência, eu acho que eles punem de uma forma mais rígida. Né? Eles não maltratam, não. Eles não maltratam. A Por exemplo, punição sendo rígida acaba fazendo com que eles tenham receio de cometer aquela situação. O homem lá, se ele fizer violência, se ele cometer a violência contra a mulher e contra os filhos dele, ele paga com a vida. É diferente de nós aqui, né? Então, o dia que pelo menos eu penso assim, eu penso em continuar meus estudos, eu quero formar para advogado, vou tentar concurso para juiz, que eu tenho vontade de colocar as minhas ideias no prato lá, para todo mundo ficar conhecendo. Então, assim, eu acho que a maneira que eles conduzem, o sheik lá conduz o ser humano lá, é muito mais fácil do que as coisas que acontecem aqui no Brasil. Entendeu? A gente tem. A Vilma estava levantando a mão. Vilma, O Egito é um dos países que ainda usa a lei Sharia, é das leis mais restritivas do mundo. Está perdendo só para aqueles que condenam à morte, pode ser em grama de maconha, não sei o quê. A Sharia é uma lei horrorosa. Ela é ao mesmo tempo moral, religiosa, jurídica, é uma porcaria. O que eu ia colocar aqui, né, que a Vilma mas lá não tem violência contra as mulheres. Mas só que lá a gente tem algumas situações de defesa de direitos humanos que não são cumpridas por causa dessa lei, sabe? É aquela discussão, por exemplo, de pena de morte ou não, né, de punir com morte esse tipo de crime, né? A gente tem uma linha muito tênue, sabe, Moema? Quando a gente vai discutir as leis de outros países, justamente porque tem vários países que ainda não aceitam várias normas de direitos humanos. Né? Eles não aceitam. Né? Vários países, se você rouba, eles arrancam sua mão. Muita gente fala assim, não, bem feito. Tá, mas até que ponto isso não está atingindo os direitos humanos que a gente brigou tanto para ter no nosso país? Sabe? Isso é verdade. A gente sabe que existem crimes. Nós estamos lutando a cada dia para derrubar vários crimes violentos, né? A violência contra a mulher. A gente está lutando contra isso todos os dias, né? E aí a gente tem que ter um cuidado muito grande para que a gente tenha punição, sim, para esses crimes, mas sem derrubar nada o que a gente vem trazendo de direitos humanos. Porque se a gente derruba um pilar dos direitos humanos para uma pessoa, independente de quem seja, a gente abre precedente para que ela seja derrubada para todo mundo. É verdade. E isso é um risco muito grande, principalmente no nosso país. Nós temos um país que, infelizmente, sofre muito com a corrupção. E eu não falo só na política, né? A corrupção está desde furar fila, né? Desde lá de baixo até lá em cima. Imagina o nosso país, que tem tantos problemas com relação a essa situação. Nós temos uma punição, a gente apresenta uma punição tão severa a esse ponto de atingir os direitos humanos. Quantas pessoas inocentes poderiam sofrer essas punições por algum tipo de queima de arquivo, por exemplo? É verdade. Manipulação do judiciário ou da política. Infelizmente, a gente está num país que a gente tem que olhar num todo, mesmo legalmente, sabe? Muita gente vira e fala para mim assim, olha, tinha que existir pena de morte.
Não, não é assim, não. Eu sou contra a pena de morte. Para qualquer um que me pergunte. Eu sou a favor de prisão perpétua com algumas determinações, porque eu acho que o preso pode trabalhar e produzir para suprir a sua alimentação, os seus gastos, e não o Estado. Né? Eu sou dessa visão, eu acho assim, olha, pode ter prisão perpétua sim. Aquele preso vai comer, vai vestir com o dinheiro do trabalho dele. Né? Mas pena de morte, do jeito que o nosso país eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Primeiro que eu acho pena de morte uma pena muito fácil para quem cometeu um crime. Sabe, ele só morreu. Né? E a família das vítimas continua aqui sofrendo. E ele só morreu. Se é uma prisão perpétua em que ele tem que trabalhar para comer, ele vai pagar a vida inteira pelo que ele fez. Mas o melhor mesmo é assim mesmo. Melhor mesmo assim, a pena prisão, nem que seja prisão perpétua, para a pessoa pagar e pensar no que ela fez, né? Sim, a ideia seria pensar. A gente tem um sistema penitenciário que, infelizmente, não facilita que as pessoas sejam ressocializadas, vamos falar assim. Né? A gente tem gente, não são poucos casos, são muitos casos de pessoas presas inocentes. É verdade. Na grande maioria, as pessoas negras, porque na hora de reconhecimento, né, a vítima desesperada, eles mostram várias fotos aleatórias, a vítima, foi aquele. Infelizmente, isso acontece. Mas só da pessoa ficar presa e ter que pensar no que ela fez, eu acho que é pior ainda. É uma ótima ideia de pagar mesmo o crime que a pessoa cometeu. Muita coisa no nosso sistema penal tem que ser mudado. Muita coisa. Só que tem pouquíssimas pessoas interessadas em que isso mude. Infelizmente. É verdade. Né? Infelizmente. Eu acho que o pior de todos, Ana Paula, é a violência dos filhos contra os pais. Sim. E é muito os pesado. Filhos, eles violentam a cabeça da pessoa. Às vezes não é nem um crime chegar e dar um tapa, com ideias psicológicas se colocar na cabeça da pessoa. Isso é que eu acho um crime. E é pior muito ruim. Sabe por que é triste, principalmente contra as pessoas idosas, contra os pais? Porque, mesmo que seja um tapa que você toma de um filho, a sua primeira atitude não é a mesma atitude que você tem quando uma outra pessoa fora da sua casa te dá um tapa. Essa pessoa, na hora, você quer denunciar, você quer reagir. Quando é um filho contra você... É mais sofrido. Você, além daquele tapa, você está sofrendo psicologicamente, porque entra numa briga moral, né? Entra aquela confusão. Poxa, é meu filho, é uma pessoa que eu amo. E ele fez isso comigo, e para ele pagar, eu tenho que denunciá-lo, ele tem que ser preso. A gente entra nesse terrível. Conflito, né? Um conflito muito pesado. Diga, Sebastião. Sebastião está com a mãozinha em pé ali tem um tempo. Deixa o Sebastião falar. Você falou a respeito, primeiramente, boa tarde, né? A gente chegou um pouco mais tarde hoje. Você está falando a respeito de prisão perpétua. Essa prisão normal hoje, a pessoa é condenada a 30 anos, que não fica nem 5 anos, deveria ser mudada. Lá em cima teria que mudar. Então não adianta condenar a pessoa a 30 anos, sendo que não vai ficar 30 anos. Ou a pessoa aí que mata uma mulher, por exemplo, condenado aí, com 6 meses, 1 ano, ele está na rua. Então não adianta, tem que mudar a lei lá em cima, porque é um absurdo. Fulano saiu, condenado a 30 anos, saiu com 5 anos, 6 anos, bom comportamento. Não existe, não deveria existir bom comportamento. Matou ou roubou, latrocínio, não tinha nada de sair. Esse negócio de sair, Dia das Mães, mata a mãe, sai Dia das Mães. Natal, isso é um absurdo, só mesmo no Brasil que existe esse tipo de lei. Juridicamente falando, o nosso Código Civil está falido. É o penal. O penal, não, ele é dos anos 70, gente. Né? As leis que a gente tem atualizadas são as leis que foram sendo criadas depois. Mas o que precisava ser feito é que foi feito com o Código Civil.
com o Código de Processo Civil, sentar e literalmente rever artigo a artigo. Né? As condenações estão ultrapassadas. Né? Não faz sentido isso. Só que, cadê os interessados em mudarem tudo isso? É uma pessoa de 16 anos, ele pode votar. O presidente votar, né? Politicamente votar. E não pode ser condenado. Então, isso é um absurdo. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem idade para ser punido, não. Aqui no Brasil, Não tem. idade. Lá não tem, não. Nos Estados Unidos tem, só que na hora o juiz. Eu sei muito da cultura americana, porque tem mais de 40 anos que eu frequento lá com a minha gêmea, né? Que mora lá há 50 e tantos anos. Então, o que acontece? Tem sim, mas o juiz tem a competência de, na hora, declarar que aquele crime que ele fez é compatível com maioridade. Então, ele é julgado como se fosse maior. Eu acho isso Em muito. alguns estados, tá vendo? Tem Em alguns- estados que a Constituição mudou, Então, cada É. estado. porque inicialmente, praticamente em todos os estados, não era nem competência do juiz. Era julgado e pronto. Você podia ter 9 julgado. anos de idade. Tanto que o primeiro caso de... eu até arrepio para falar nesse caso. De condenação por cadeira elétrica nos Estados Unidos foi de um menino. Um menino negro que foi acusado injustamente e morreu segurando a Bíblia. E depois de dezenas de anos que eles viram que ele não era o culpado. Era uma criança, a época, né? Não me lembro a data, mas a partir do momento que ele foi preso, nem a mãe dele ele teve o direito de ver mais. Né? Foi pela morte de, se não me engano, uma outra criança branca, uma época muito pesada de segregação. Ele era um dos vizinhos e a família acusou de uma forma racista. Ele foi preso dessa forma. Nunca mais ele viu a mãe, mesmo sendo menor. A partir do momento que ele foi preso, ele pedia para ver a mãe, ele chorava. E ele foi condenado à cadeira elétrica. Em uma época que a cadeira elétrica ela tinha acabado de ser inventada, então ela nem era tão, vamos dizer, entre aspas, humanizada. A dor era extrema. E ele foi condenado e morto numa cadeira por um crime que ele não cometeu. Então, assim, são coisas que a gente ouve hoje que a gente acha muito absurda, né? Mas coisas que até hoje acontecem. Se não me engano, no primeiro módulo eu mandei para vocês, não sei se foi na primeira semana, não sei se Tamires vai me chegar. Ai, A Espera de um Milagre, Tamires, é lindo esse filme. Eu acho que ele tá nessa lista. Eu tô tentando lembrar, tem esse e tem um... Eu já assisti, Ana Paula. Eu já Pois assisti. é uma série, até fugiu o nome dela, gente, mas eu mandei para vocês sim. Só não me lembro em qual semana no primeiro módulo. É uma série baseada em fatos reais de uns meninos que foram condenados nos Estados Unidos enquanto crianças, por crimes que eles não cometeram, de estupro e morte de uma mulher no parque, no Central Park. Eles foram presos, crianças, foram condenados. Graças a Deus não foram condenados à morte, mas assim, eles receberam perdão judicial, eles já estavam adultos. Que eles admitiram que eles foram presos injustamente. É uma série maravilhosa. Eu mandei, eu acho que a Tamires fechou ali até pra ver se acha. Vale muito a pena ver. Eu sou muito chorona, eu chorei a série inteira, porque eu fico imaginando se eu fosse mãe de um desses meninos, eu nem sei o que eu ia fazer. procurando. Tá procurando. Pois é uma série, ela tem no Netflix. É uma minissérie, é uma série pequena, baseada em fatos reais, então mostra muito isso, sabe? De todos os meninos, se não me engano, um era maior, alguma coisa assim. E ele foi o que mais sofreu, porque ele foi enviado para uma penitenciária de adultos. Então ele sofre tremendamente. Eu não vou dar detalhe para vocês assistirem, mas assim, acontece, continua acontecendo. Poucas pessoas estão interessadas em mudar, né, o Código Penal, não só no nosso país. Mas, infelizmente, a gente continua a luta, né, igual formiguinha. É passo a passo. Muita gente chora, muita gente sofre por causa de erros do judiciário ou por falta de ação do judiciário, porque as vítimas também sofrem com isso. E a gente está aqui na batalha, né? Você chegou a achar, Tamires,
Porque essa falou que é no primeiro módulo, né, Ana? Se não me engano, na primeira semana do primeiro módulo. Eu vou lembrar. Eu não A sei, espera gente. similar. Outra coisa, Ana, esses filmes com essa temática, eu assisti na faculdade que a professora tentou pra gente relacionar com o mito de Ulisses. Era da única mulher que foi condenada à cadeira elétrica na Geórgia. Tá vendo? Ah, não, gente, eu fico muito chateada com essas coisas. E ela foi presa porque assim, era na época da segregação e ela tava. Um cara obrigava, né, ela a se relacionar com ele embebedava ela, usava do vício dela que ela era alcoólatra, e obrigava ela, forçava ela a ficar com ele e prendia ela na casa dele, e ela foi presa por meio que corromper ele, sabe? Ela Olha que acaba absurdo. que ela vai para cima dele e ele vem para cima dela e ela mata ele em legítima defesa, que ele ia matar ela, que ele tava com uma arma apontada para ela, e ela é condenada a Cadeia cadeira elétrica. Eu mandei aí no chat, gente, enquanto a Tamires estava olhando, eu procurei aqui. Olhos que Condenam, que chama a Pois. série. Olhos que Tá bom. Condenam. Vale muito, muito, muito a pena assistir. Tá? Eu Essa eu assisti vou duas assistir. vezes e poderia assistir várias vezes. Cada vez que eu assisto com outro olhar. Vale muito a pena. Coloca aí na listinha para vocês assistirem. Olhos que Condenam. Tá? É muito, bom. muito bom. Viu? Ok. Entrando aqui na nossa Lei Maria da Penha, né? Vocês viram que eu tinha colocado até aí, ó. Lei 11.340 de 2006, apelidada carinhosamente em homenagem a essa grande mulher de Lei Maria da Penha, né? Eu já cheguei a falar um pouquinho sobre a história dela. Tem um filme na listinha de sexta-feira que é baseado na história dela também para vocês assistirem. Inclusive, acho até no YouTube esses filmes, tá? A Maria, ela foi uma mulher que quase morreu nas mãos do marido dela. Em uma época que não tinha nenhuma lei em defesa das mulheres, não tinha nenhuma lei que exigia o distanciamento do agressor. Então, ele agrediu por várias vezes. E ela denunciou por diversas vezes. E ele era preso e voltava para casa. Porque não tinha nada que falasse que ele tinha que ficar longe de casa, que ele tinha que ficar longe dela. Né? E foram se agravando todas as situações que ela passou. Ele deu um tiro nela, ela ficou paraplégica. Enquanto ela estava paraplégica, né? Ela continua, mas assim, ele praticava violência sexual com ela, ele estuprava ela. Ela tomando banho, ele a eletrocutou, ela na cadeira tomando banho. Ele tentou matá-la dando choques. E ela chegou a um ponto que ela viu que a justiça... Ela foi a ONU, não foi essa? Sim, chegou a um ponto que ela falou assim, a justiça brasileira não está fazendo nada por mim. Eu lembro. E ela buscou o Tribunal Internacional, né? Ela foi aconselhada, ela teve ajuda, e ela falou, é a mesma coisa que chegaram e falou assim, olha, é o seguinte, vocês são responsáveis pelos direitos humanos. No meu país está acontecendo isso, isso e isso comigo. Eu já denunciei e nada acontece com ele. Ele é preso, ele volta para casa. O meu país não está fazendo nada para me ajudar. Nessa situação que o nosso país o nosso país não criou a Lei Maria da Penha porque ele é uma fofura, tá? Não, né? Ele foi notificado e falou, olha, se você não fizer alguma coisa, a gente vai ter que fazer. Tá? Então, assim, falando a grosso modo, falando numa linguagem mais fácil, né, de compreender, assim que surgiu a Lei Maria da Penha. Tá? O nosso país foi obrigado a tomar uma atitude pelo que estava acontecendo. E isso porque ela, a época dela, teve coragem de denunciar, porque a grande maioria das mulheres não denunciava. Ela quase morreu para poder falar assim, olha aqui, as mulheres no meu país estão morrendo. Tem gente batendo nelas, tem gente agredindo, tem gente torturando, tem gente estuprando, tem gente matando. E não é feito nada. Se vocês virem, essa lei é de 2006, gente. É um ano tão recente, se a gente parar para pensar. 2006 estava ali. E aí, com a lei da Maria da Penha, foi a primeira lei que trouxe medida protetiva. Não existia medida protetiva em nenhuma lei para ninguém.
Tanto que hoje a gente usa medidas protetivas da Lei Maria da Penha em outras situações, tá? Porque como a Lei Maria da Penha ela é voltada para a violência contra a mulher, não tem outra lei que fala sobre medida protetiva, o que a gente tem que fazer? Olha aqui, juiz, a gente tem uma violência doméstica que é um filho que está batendo no pai. Não tem uma mulher envolvida, mas é uma violência doméstica. Então a gente quer que nesse caso aqui, nesse inquérito policial, a lei seja equiparada. O que é isso? Olha, é a mesma situação, é violência doméstica. Então a gente precisa de uma medida protetiva para aquele pai. Aquele filho não pode ficar mais dentro daquela casa, ele tem que ser retirado, ele tem que se manter à distância daquele pai. E é assim que a gente vem conseguindo, nas situações de violência doméstica, equiparar, usar a medida protetiva da Lei Maria da Penha em outras situações. Pois é, mas já... né? Falhou, Vilma, seu áudio. Não, eu falei que já podia ter feito. É exemplo do que se fez Maria da Penha. Não precisava de esperar alguém puxar a orelha nossa, não. Já podia ter feito. Tem muito homem apanhando de mulher, sofrendo violência doméstica. Muito. Sabe aquele governador Bulhões, que a mulher dele, quando descobriram, ela pegava uma toalha, ela descobriu que a toalha molhada, você enrola bem, bate, não dá sinal. Ela batia nele com aquilo. Olha que tristeza. Não marca toalha. Gente, não aprendam isso. Não, eu toalha molhada. Toalha molhada não deixa vestígio. Meu Isso Deus. É verdade. Eu sei enrolar. Seu Sebastião tá rindo. Seu Sebastião. Mas eu sabia disso. Pois é, eu sabia disso, Ana Paula. Pois é. Então, assim, para vocês verem que ponto... Gente, eu acompanhei um caso e, assim, eu conto, muita gente ri. Né? A gente, enquanto advogado, a gente não pode dar nome aos bois, a gente não pode falar, né, o processo, mas a gente pode dar exemplo, de casos que a gente já acompanhou. E, assim, eu acompanhei um caso de estupro. Uma mulher estuprou o homem. E quando eu fui acompanhar o meu cliente, à delegacia, os policiais riam dele. Oh, que absurdo. Falaram assim, como assim um homem vindo denunciar uma mulher porque estuprou ele? Assim, é uma situação que parece esdrúxula, mas realmente ela o amarrou, ela obrigou que ele tomasse Viagra, então ela obrigou, né, que ele tivesse a ereção e ela ficou ali com ele dias fazendo isso. E ela torturava, ela batia nele. E assim, ele antes de tomar coragem de denunciar, ele ficou desesperado, porque ele falava assim, gente, ninguém vai acreditar em mim, todo mundo vai rir de mim. Porque nenhum homem vai denunciar uma mulher por violência. E a gente tem que derrubar isso. A gente tem que derrubar isso, né? Porque mulher, quando quer ser má, a gente é má, gente. Nós temos que admitir isso. Quando a gente quer ser ruim, a gente é ruim sim. Né? A gente não tem que colocar pano quente, não. Então, a gente vê várias denúncias, sim, baseadas na Lei Maria da Penha, de mulheres. A gente luta para que essas denúncias continuem existindo. Muitas mulheres viram para mim e falaram assim, não, mas homem é mais forte que a gente. Entendeu? O homem apanhou, que é isso? É um absurdo. Gente, tem muita mulher forte. Tem muita mulher forte. A gente hoje faz muita atividade física. A gente faz treino de luta. A gente treina para lutar, né? Então, assim, não tem isso. Biologicamente, um homem é mais forte que a mulher. Mas a gente consegue treinar para ficar tão forte quanto ou mais forte. Então, o que impede de uma mulher que faz jiu-jitsu, por exemplo, né? Eu tô dando exemplo de jiu-jitsu porque meu filho pratica jiu-jitsu, meu namorado pratica jiu-jitsu, minha irmã pratica jiu-jitsu. Então, assim, tem golpes que você imobiliza a pessoa e a pessoa morre. A gente vê seguranças dando golpes desse jeito, né? Que já morreram pessoas, seguranças foram abordar, né? E mataram as pessoas. A gente vê mulheres sendo assaltadas que seguram o assaltante até a polícia chegar na perna ali segurando. Então, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, limpar isso e falar, olha, a violência doméstica acontece com todo mundo. E a gente acha que quem é protegido é apenas a mulher e as crianças, porque tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí muito homem vira e fala assim, nossa, mas tinha que ter a lei do João.
Tem da Maria, tem que ter a do João. Gente, primeiro que não precisa de uma lei pro João, tá? Que vocês já foram muito favorecidos em todas as leis com relação a gente. Mas, como eu disse para vocês, a gente consegue equiparar as leis. A gente consegue falar assim, olha, é violência doméstica. Um filho está batendo no pai. Uma filha está batendo no pai. Né? Um filho está batendo na mãe. A pessoa está maltratando a pessoa idosa. Olha, a gente tem sim o Estatuto da Pessoa Idosa para defender a pessoa idosa. Tá? Mas se não houvesse, se enquadraria de qualquer forma na violência doméstica, a gente poderia usar equiparada a Lei Maria da Penha. Então, a violência doméstica é muito mais ampla. Né? A gente vê pessoas respondendo dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, e ele fala assim, não, mas eu não sou casado com ela, eu sou só namorado. E daí? Exatamente. Então, quando a gente fala, não tem essa rigidez que a lei o marido bateu na esposa. Tá? Hoje a gente consegue fazer essa equiparação e consegue proteger o âmbito familiar num todo, usando vários trechos da Lei Maria da Penha. E aí entra, né, o que as meninas já estavam falando, a Vilma Moema, a gente começou a falar, violência física, violência moral, violência psicológica, violência sexual, isso é violência, isso mesmo, violência patrimonial. Quando a gente fala, gente, em violência sexual, a gente também não fala só em estupro. Tá? Esses bonitões que hoje em dia estão filmando escondido a relação sexual que está tendo com as suas companheiras e depois fica ameaçando postar no grupinho dos amigos ou postar nas redes sociais, isso é violência sim, é crime. Né? Então a gente tem que fugir dessa situação que violência é só um tipo. Né? Tem um quadrinho aí para vocês vão receber, né? E a gente falando violência física, psicológica, sexual, diga, moral, patrimonial, né? E a sexual é aquilo que eu falei, não é só a conjunção carnal, né? É foto da pessoa seminua, né? Que ele pode usar. Dentro do ônibus, o homem põe no celular debaixo do vestido da mulher, você viu outro dia no Pois ônibus? gente, que absurdo! Olha, E não foi tanta que denunciou, não. Essa segurou o ônibus inteiro, chama segurou e abriu, tomou o celular dele. Ela é das minhas. Não, gente, é absurdo isso. Palhaçada. E olha, muitas mulheres não sabem. Vocês estão casadas. Ah, eu queria fazer laqueadura, eu queria usar anticoncepcional. Aí o marido vira e fala assim, mas eu não quero que você use. Isso é violência sexual. Tá, gente? Ele não pode proibir que você use um método que previna a gravidez. Ele não pode fazer isso, tá? E agora, recentemente, finalmente, para a mulher fazer a laqueadura, ela não precisa mais da anuência do marido. Porque antes tinha que pedir, gente. É um absurdo pedir permissão para você fazer isso. Sabe? O marido pode virar e falar assim, mas eu queria ter mais um filho. Mas isso vocês decidem os dois. Ana Paula, a mulher não tem que falar como que está tomando anticoncepcional, não? Para que vai dar satisfação para ele? Pois é, mas por incrível que pareça, tem uns bonitões que falam, você não vai usar. E a boba não usa. Isso é que assim, não, porque o papo é assim, gente, olha. Se você me ama de verdade, você não vai usar. Entendeu? É com jeitinho, sabe? Me dá essa prova de amor. Olha. E ainda também tem também, mas né, isso Paula, a questão se religiosa. tiver controle de natalidade, aí combina entre os dois, né? Você pode tomar período tal, mas proibir, já tem 2 filhos, querer mais, aí é bobagem. O certo seria sentar e conversar. Isso seria o certo. Né? Mas aí, por isso que é uma violência. Eles abordam de uma forma psicológica, né? Com jeitinho. Você não me ama. Se você estiver fazendo isso, você não me ama. E a Tamires bem falou, né, Tamires? Diga.
Tem a questão religiosa envolvida também, porque às vezes vem eu não digo talvez uma lavagem mesmo cerebral, né? Que por exemplo, o pastor fala que não pode usar, então não pode usar. E meio que vem esse ideal machista também, né? Que se o homem falou, tá falado, encontra o medicamento, joga fora, ou gera uma situação de violência mesmo, igual a gente já está tratando aqui da violência doméstica. Então, às vezes a gente fala, é mais simples, sei lá, coloca um DIU ou um implanta, uma coisa assim. Mas às vezes não é toda mulher que tem condição financeira, porque é muito caro. Então, assim, é uma série de fatores que implicam em diversas situações que às vezes fogem do controle da pessoa. Foi bom a Tamiris falar dessa questão de religião, gente, porque assim, não é um ataque à religião, tá? Quando a gente fala de violência contra a mulher, isso é um dado, isso é científico, tá? Cerca de 80% das mulheres que sofrem violência doméstica e ficam por mais tempo sem denunciar são mulheres evangélicas. E elas justificam o fato de não terem denunciado antes por causa da religião. Elas falam que buscaram ajuda na igreja e que o pastor orientou que a mulher é arrimo de família, que a mulher tem que ser resiliente. Acaba sendo... eu estou tentando ser suave para falar, mas submissa, acaba... né? Sim, e aí a Você é mulher submissa. se obriga a suportar uma situação que ela não está obrigando, achando que ela está fazendo isso em nome de Deus. Pois é. E isso é muito complicado da gente conversar com outras pessoas, porque é a fé da pessoa. É a fé dela, ela crê, ela acredita. Né? A gente tem que respeitar isso, porque é a fé. Várias religiões são contra o método anticoncepcional, inclusive a católica. Né? Os católicos, na maioria das vezes, não tá nem aí, mas a igreja católica é contra a camisinha, é contra a pílula, é contra. Ela só admite tabelinha, essas coisas assim. Sim, mas grande maioria das mulheres que sofrem violência, não só física, são de religiões evangélicas, né? Religiões que têm mais restritivas com relação a isso. E essas mulheres aguentam por tanto tempo que é surreal. E eu acho que elas só aguentam porque realmente elas acreditam que é aquela fé delas que está dando a força. Porque é difícil ver a que ponto que elas chegaram e ver como que elas conseguiram chegar. E aí a gente acredita, olha, realmente é Deus, é por Deus que elas estão ali. Não é por ignorância mesmo. Porque elas aguentam muitas coisas e é muito sofrido. Porque é um debate tão pesado para essas mulheres, porque é a fé delas. Então, no momento que elas vão pedir ajuda, elas se sentem muito mal, porque elas acham que elas estão traindo Deus pedindo essa ajuda. Então, elas sofrem duplamente. Essas mulheres têm que ter um acompanhamento psicológico muito eficiente, porque a dor que elas estão sentindo não é só a dor física, não é só a dor do término do relacionamento, é uma dor espiritual. Elas acham que ela traiu, né, toda a fé dela. A gente tem que ter um cuidado, a gente que busca o conhecimento, né, de como conversar com essas pessoas, sabe? A gente não tem como apresentar críticas, porque a gente não sabe como é a vida da pessoa. A gente não sabe como é a criação daquela pessoa. A gente não sabe como é a fé daquela pessoa. Então, se a gente quer ajudar, a gente tem que ajudar apoiando e mostrando o que está acontecendo. Porque muitas das vezes a própria pessoa não vê. A pessoa não consegue enxergar o que está acontecendo. Porque para ela teria que estar passando por aquilo. Né? Houve uma época em que era permitido o marido bater na mulher. E a mãe virava para a filha que estava apanhando e falava: filha, você deve obediência ao seu marido. Você não pode reclamar disso. Ele é seu marido, você tem que obedecer. Então, isso é uma coisa muito enraizada. Sabe? A gente precisa muito ajudar. A gente precisa ajudar. Porque são muitas situações que mantêm a mulher presa naquela teia. Que você fala assim: meu Deus do céu, é só ela pedir divórcio e sair.
Porque é assim Não que é a assim, gente não. pensa, né? Nossa, mas por que que ela não sai? São muitas vezes. Uma mulher que tem dependência patrimonial, principalmente tem filhos, Nossa Senhora, é difícil demais. ela depende financeiramente daquele homem. Os filhos dependem para comer daquele homem. E ela tá presa naquela vida. Para ela sobreviver, ela acha que para ela sobreviver, ela precisa aguentar isso, porque senão ela não vai ter onde morar ou onde comer. Então, cada história tem alguma coisa, sabe? Nunca é só aquele tapa. Ah, ela tomou um tapa. Tá, mas nunca é só aquele tapa. Nunca vai ser só aquele tapa. Sempre tem muita coisa por trás. Porque, via de regra, é aquilo que eu tava falando. Se alguém no meio da rua te dá um tapa na cara, na hora você reage. Você sabe o que fazer. Você grita polícia. Na hora. Quando você tá no âmbito familiar, um tapa é muito mais forte que um tapa que você toma na rua. É, O que você sente é muito mais forte do que aquele estalo que você teve no rosto. sim. Né? Então a gente tem que começar a enxergar dessa forma. Porque a gente acha que é só ir lá. Ah, é só ela chamar a polícia. Por que ela não chama a polícia? Não é assim fácil, não, minha filha. Não é. E isso acontece tanto com a esposa nessa situação e com os pais. Sabe? É muito doloroso. Porque uma mulher nessa situação ainda consegue conversar com uma melhor amiga. Uma pessoa idosa que passa nessa situação tem vergonha de Tem contar vergonha. para alguém que um filho tá fazendo isso com ela. Sabe? Ela se sente envergonhada. Ela procura entender onde foi que eu errei. O que eu fiz de errado para o meu filho fazer isso comigo? É uma dor que é isso que eu tô falando. Nunca é aquele tapa. Tem muita coisa atrás daquele tapa. Porque ali entra em conflito todo o amor que você deu para uma pessoa, independente de quem seja essa pessoa na família, todos os anos que você vivia com essa pessoa, né? Todo o desenvolvimento que você viu de vida dessa pessoa, e de repente acontece isso. É muito pesado. Só que eu retifico, não é de repente, não. Vai tendo sinal, vai tendo sinal, vai tendo sinal. Mas Eu ninguém tô pensando enxerga, no né? amigo. Ninguém nunca enxerga o A sinal. pessoa não quer ver. E você vai prevenir assim de leve, sutilmente, apesar de que eu sou tão sutil quanto uma pata de elefante. Ela fica com raiva da gente, sabe? Mas fica. A gente, por muitas vezes, quando a gente vai conversar com pessoas que estão passando por violência, elas ficam com raiva da gente. É um meio dela falar assim, não é um meio de defesa, mas não, Negação. ela uma nega, negação. é uma negação. Eu não estou passando por isso. Eu não aceito que eu estou passando por isso dentro da minha casa. Isso acontece na televisão, isso acontece na casa dos outros, mas na minha casa jamais. Eu não aceito isso. Tá? E aí entra a nossa parte, que é denunciar, gente. A gente tem que meter a colher, sim. A gente não precisa ir lá, entrar no meio da briga, mostrar a sua cara. Você pode ligar, igual a Vilma falou, liga 100, liga 180. Denuncia. Denuncia. É a maneira que a gente tem para ajudar. Porque às vezes nem essa pessoa está enxergando que ela está passando por essa violência. Né? Sim. Eu coloquei ali para vocês o vá à farmácia ou peça pizza. Hoje isso tem acontecido muito. A gente tem divulgado, passa pra frente. Muita gente fala assim, mas agora o agressor sabe também. Nem sempre, tá, gente? Nem sempre o agressor sabe. Muitas mulheres têm ido à farmácia, o agressor sempre acompanha, porque ele não é bobo, né? E faz a marquinha de batom, o X na mão. Na hora que o atendente chega, despistadamente mostra a mão com a marca. E o atendente, ele é orientado, todas as farmácias, tá, gente? Eles são orientados para que, se virem esse sinal, eles acionem a polícia. Tá? É um pedido de socorro silencioso. O peça pizza, não necessariamente pizza. Vocês já devem ter visto nos jornais. Né? A mulher está em casa, liga 190, eu vou pedir um sanduíche. Fala com ele, eu vou pedir um sanduíche. E aí, quando o policial ou a policial atende, fala assim, olha, eu queria pedir um sanduíche. Muitas vezes, de início, o policial não entende. Né? Vira e fala assim, olha, aqui é da polícia.
Pois é, eu quero um X-tudo. E aí, como ela tá fazendo um pedido, ela pode dar o endereço. E ela dá o endereço da casa dela. Então, assim, são situações que a gente tem que divulgar, né? São maneiras que parecem simples, mas para um agressor bêbado, né, que tá lá com a pessoa idosa, o seu pai, ele agride o seu pai, ele tá em um momento que ele tá muito alterado e que essa pessoa sabe que ele vai agredir, ele pode sim pegar o telefone, olha, eu tô pedindo uma pizza aqui pra gente, e ligar. Por mais doloroso que seja, né, que essa pizza vai doer muito para cada palavra que você fala, é muito necessário isso, né? Alguém tem alguma coisa para falar? Dúvidas? Vou te contar, não é mole a violência, não. Não é, gente. A gente tem que estar atento aos sinais. Eu já passei por violência doméstica e não é fácil. Não é fácil. É como a Vilma falou, a gente não enxerga os sinais. As pessoas mostram os sinais pra gente, a gente não aceita, né? É sempre uma boa pessoa. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Houve uma das turmas de primeiro e segundo módulo que a gente teve no passado, que estava acompanhando a época, a gente falou de Pantanal. Agora tem a novela nova que está passando, das 9 eu nem assistia. Eu comecei a acompanhar no Globoplay porque ela tem uma situação de violência doméstica. Nessa novela, quem tiver oportunidade de ver, ou quem tiver acesso ao Globoplay, tá começando, né? Começaram os sinais. O marido bebe. Inicialmente não aparenta ser alcoólatra, mas quando ele bebe, ele se altera completamente. E começou devagarzinho, começou com um tapa, agora ele já agrediu de uma forma bem mais pesada. E é aquela situação, gente. Passa maquiagem, no serviço se pergunta o que aconteceu, eu caí da escada. Essa é uma das Eu maiores tinha uma desculpas. colega no curso da vida que caía todo dia, sabe? Até que nós desconfiamos, quase que eu falei o nome, que o tombo dela chamava-se fulano de tal. É isso. É a maior desculpa usada, porque você cair da escada, várias partes do seu corpo podem ser atingidas. Então você não tem que ficar explicando para os outros por que foi no seu rosto, por que foi no seu braço. Você rolou a escada. Então é a Sim. desculpa mais fácil. Usar roupas com manga comprida, calça comprida, né? E sabe o que é o mais legal? Aquela história de receber flores no outro dia. Aquilo é verdade. Eu recebi flores no outro dia. E todo mundo que tá em volta acha lindo. Nossa, você tem o melhor marido do mundo. Ele te manda flores. E você olhando para aquela flor, querendo enfiar pela garganta dele afora e fazer ele engolir a flor inteira e rindo pros outros. Porque para todo mundo você tem o melhor marido do mundo. E acho que foi a Tamires que mandou um vídeo para nós, que fala o seguinte, que é interessante que as pessoas, às vezes, tendem a justificar assim, ele é muito emotivo, ele fica nervoso à toa, mas isso é mentira, porque ele bate na esposa, tudo, mas ele trata bem o chefe, os coleguinhas, as colegas de serviço, quer dizer, que é só com a mulher que ele põe as emoções à flor da pele, assim? Pois é. Na novela aconteceu uma cena essa semana, gente, né? Que ele agrediu ela um pouco mais forte, né, já tá começando a virar uma agressão bem mais forte. E aí, várias pessoas falaram, olha, eu sei que você não caiu da escada. Várias pessoas chegaram e falaram, você tem que denunciar. Não que é isso, mas ele é um homem bom, trabalhador, ele é uma boa pessoa, ele só tem um problema quando ele bebe. Mas quando ele não bebe, ele é perfeito. Só uma pequena coisa, o resto tá bom. Gracinha. Pois é. São sinais, né? Às vezes acontece muito perto da gente, às vezes a gente vê só na televisão, mas a gente tem que ter uma postura diante disso. Porque Ana Paula, dificilmente a própria pessoa consegue pedir socorro. Ana Paula, a minha irmã que mora nos Estados Unidos, minha gêmea, tem uma conhecida, agora ela está até se livrando dela, que essa moça está muito inconveniente de ir, fugir do marido ir para casa dela, o marido ir lá xingar. O marido dela já chegou a dar de presente para ela, ela ficou cultivando a cozinha dela com muito carinho, um vasinho de maconha. Até isso você já fez, sabe? Aí a Zilma falava assim, fulana, por que você não manda esse homem ir tomar banho? Some com... Ela falou assim,
Ô, Silma, mas o marido da minha irmã tirando disso, ele é tão bonzinho. É isso. Tirando Fora isso, ele é ótimo. ela é ótima. Né? Ela Fora foi isso, ela é andando com ótima. ele pôs ela trancada 3 dias no hotel, ela não conheceu nada das cidades que ela foi. Mas tirando disso, ele é muito bonzinho. Pois é. E senhoras, senhoritas, nós temos que nos policiar, tá? É, Porque nós, geralmente, a gente não comete violência física, mas é, nós somos mestres para cometer é, violência psicológica, moral, é, é, né? A gente tem uma linguinha comprida de vez em quando e a gente não pode fazer isso, tá? É é. violência, né? Raramente os homens denunciam, principalmente violência psicológica, mas a gente tem uma língua comprida que a gente tem que segurar, gente. É crime, é Ana Paula, violência. Diga. tem uma frase que fala que a língua da mulher é um veneno mortal. E gente. A gente tem que ser realista. A gente às vezes não tem É força, verdade. a gente não tem força para atingir fisicamente, mas a gente sabe falar aquilo que vai machucar. Isso é violência, sabe? A gente tocar na ferida daquela pessoa, daquele companheiro, daquele filho, daquele pai. A gente sabe. E isso é violência, isso é crime, né? Aquilo da gente usar o ponto fraco da pessoa para magoar, né? Eu sei que nós somos seres humanos. A gente nem sempre se segura, mas a gente tem que ter noção que esse tipo de violência é crime, né? Violência psicológica, você ofender a integridade do seu companheiro para poder ferir, isso é crime, né? Então, a gente fala muito da violência física, porque na maioria das vezes é um homem batendo numa mulher, mas a gente vê vários homens aí em um relacionamento que eles estão em estado de tristeza, em estado de depressão, porque a esposa comete gravemente violência moral e psicológica com ele. E às vezes até financeira, né? Ele se encontra desempregado e a mulher acha bonito falar que, olha, quem paga as contas sou eu, então eu mando nessa casa, então eu faço o que eu quiser. E não é. Isso é crime, tá? Violência moral e psicológica é crime, tá? Nós não somos as santinhas na história, não, né? Não. A nossa situação é mais visível porque na maioria das vezes é física, tá? Mas a violência psicológica e a moral fazem grandes estragos. A gente vê pessoas que suicidam, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque é crime e é um crime que tem punição prevista em lei. Viu, rapazes? Não se sintam oprimidos, tá? É para denunciar, a gente tem que denunciar. A gente tem que denunciar, tá? Violência doméstica, qualquer pessoa do âmbito da sua família que convive com você, convive na família, é primo, é tio, qualquer uma dessas violências, qualquer uma dessas é crime, independente de que pessoa da família venha. Ok? Ok. Mais alguma coisa? Deu nosso horário. Seu microfone tá fechado, Sebastião. 3h15 eu tenho que parar. Pois é, eu sei. O seu Sebastião tem o horário dele certinho. Eu fico de olho aqui. Eu tô, nossa, gente, 3h09. Ok. Então, tudo ok, Você gente? falando isso aí, Ana Paula, eu já contei o caso, né, da minha mãe e meu pai, que não saíam para lugar nenhum, né? E eu não trouxe aquilo comigo, graças a Deus, né? Tem a mente aberta mesmo. Pois é, não tem Apesar do pessoal, aquilo que não, o o cara com filho puxa. 76 anos, naquela época já tinha a mente aberta já. O que seria no futuro? É Né? isso. Graças a Deus, né? Meu pai também não gostava que a minha mãe nem as filhas saíssem demais. Por quê? Porque ele estava fazendo as dele. Me desculpa, pai, já morreu mesmo. Estava fazendo as dele na rua e a gente podia ficar sabendo, né, na cidade do interior. Tá vendo? Tem homem muito ciumento da mulher. A mulher fica tão envaidecida, né? Ele tem Aham. tanto. Não deixa eu sair de casa. Ai, meu Deus do Esse é céu. irmão desse. A gente já tá É, mais esperta agora. Tá Tem joia, outra ainda. gente. Onde é que Diga. você vai com essa roupa, mulher? Que é isso? Então a mulher fala: olha, o homem, você está diferente hoje. Que onde é que você está indo com essa roupa hoje diferente? Você vai dizer, não, então eu vou sem a roupa, então. Se a roupa é diferente, eu vou sem ela. É, gente, é muito engraçado, viu, gente?
Uai, não é? O problema não é a roupa? Então vamos ser, então, ué. Mas o positivo é Resolvido. que o mundo está caminhando e o Brasil deu passos muito grandes na questão de direitos humanos. A mulher, eu estou falando mulher, porque foi a mulher mais que teve que se conscientizar, porque, querendo ou não, ela era aquela oprimida, a dona do lar, a prendada, a boa doceira, a boa cozinheira, a boa tudo. Minha mãe conta que logo que ela casou com 19 anos, uma bobinha, né, naquele tempo, que hoje 19 anos, tá? Sim. Mas a minha avó chegou lá, a mãe do papai, com um tecido para a mamãe fazer uma camisa, que o marido não tem nenhum. Ela desmanchou uma camisa, fez a mão todinha outra vez, pôs no molde assim e deu conta de fazer a camisa. Olha que mulher A esforçada. Eu mão? falava assim, a mão. Gente, eu preciso dar um ponto em alguma coisa, eu já xingo, porque me dá tanta raiva de enfiar aquela linha na agulha, que eu não tenho paciência, dá vontade de Agora, comprar outra. agora, essa mesma mulher, minha mãe, né, não é à toa que eu sou combativa assim, não. Essa mesma mulher, minha mãe, que numa família super tradicional, muito rica, do meu pai, tudo há uns, o quê? 30 anos atrás, com 30 e tantos anos de casada, resolveu, foi lá, pediu o divórcio, sem meu pai saber, quando estourou na família, foi aquele auê, foi o primeiro caso em milhões de anos. Essa foi minha mãe. Pronto, ela já chegou chutando balde. Até hoje, ela morreu em 2011, até hoje eu lembro com orgulho. Não é fácil, nada que o início não é fácil. E eu imagino o escândalo que foi, né? Uma mulher pediu divórcio. O povo só ficou sabendo pelo edital do jornal, foi um primo que leu e passou para a família, mas foi um horror. Eu imagino esse primo contando, gente. Eu Você não imagino ele pegando o jornal e saindo correndo. As cunhadas fofocando que tinha vontade de fazer também não fazia, né? Minha mãe foi demais. Perfeito. Como ia dar? Maravilhoso. Não, gente, lindo. Ó, eu vou finalizar com vocês, tá? Tem muito mais coisas que vocês vão receber no grupo, como sempre, né? Até sexta-feira ainda vai chegar vários filmes bacanas para vocês assistirem. Assistam lá a série, né, que eu coloquei para vocês. Vocês vão gostar, tá? Qualquer dúvida pode mandar no grupo, pode mandar para mim, pode mandar para Tamires, não tem problema. Tá bom? Ana Paula, Sim. saiu um artigo no jornal a respeito dessa matéria que você está falando aí, ó. Ai, tá vendo, gente? Tá vendo? Eu curso assistir novela. Ou eu assisto porque igual foi Pantanal, que eu tinha assistido a outra vez, eu queria assistir de novo. Ou então tem algum assunto que vai ser interessante para mim juridicamente. Essa novela tá muito boa, né? Nessas questões jurídicas, ela tá muito bacana. Tem essa questão, tem uma questão agora que a gente também já comentou por alto, que é a questão de divisão de bens, que o filho entrou na justiça para requerer a parte da herança dele. Tem muita coisa jurídica legal rolando nessa novela, tá? Tá dando para poder pegar umas coisinhas assim. Então, O nome da série tá aqui, né? Da série. Eu coloquei no bate-papo. Olhos que Condenam. Tá? Olhos que Condenam. Muito boa. Tem na Netflix, não sei se vai achar no YouTube, que a Netflix costuma dar uma segurada, né? Para poder garantir que seja só dela. Mas ela é muito boa, é uma minissérie. Tá? Então, olha, boa tarde para vocês. Muito obrigada, mais uma vez. Até mais. A gente vai se falando. Qualquer coisa, chama a gente. Alô. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde. Obrigada.